Glória a Deus. Eu gostaria que todos abrissem a Bíblia Sagrada lá em 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 9 ao verso 16. Vamos estar agora ouvindo a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9 ao verso 16. Nós vamos aprender um pouquinho hoje que os assuntos espirituais são revelados e ensinados pelo Espírito de Deus. Está escrito no verso 9: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Pode se assentar, irmãos. Irmãos, as coisas espirituais, elas são reveladas pelo Espírito de Deus, tá? Nós temos que entender que somente Deus pode revelar os assuntos de Deus no entendimento dos homens. Existem muitas coisas ainda que nós vamos entender, muitas coisas que a gente vai enxergar quando a gente entrar no céu, tá? Porque o céu, irmão, que nos aguarda, ele é indizível, irmão, tá? Por mais que nós procuramos entender o reino de Deus, o céu, através de vários argumentos bíblicos, a nossa mente humana é bem limitada concernente ao que nos aguarda no reino do céu. Um céu que Deus preparou, está preparando para nos receber. Então a nossa mente está bem longe de entender, de ver essa realidade que nos aguarda. Mas existe muitas revelações
que Deus, através do Espírito Santo e dos ensinamentos das Escrituras Sagradas, que nós, desde quando entregamos a nossa vida a Cristo, nós já passamos a entender, passamos a compreender, passamos a tomar posse, né? Porque uma das maiores funções do Espírito Santo é nos revelar toda a verdade a respeito de Cristo, a respeito de Deus, a respeito dele mesmo, a respeito do plano da salvação, né? Então, o Espírito Santo tem essa função. Quando nós estudamos o Antigo Testamento, irmão, né, nós chamamos na teologia de revelação progressiva, né? Quando nós estudamos o Antigo Testamento, a gente vê muito o Deus Pai em ação, né? Porém, o Espírito Santo está presente e a pessoa de Jesus, né? Em cima de algumas investigações bíblicas, a gente também vê a pessoa de Cristo. Quando a gente entra no Novo Testamento, Jesus Cristo, ele entra em cena de uma forma reveladora e ele traz para a humanidade de forma mais simplificada o plano da salvação, através da cruz ao qual ele enfrentou como um cordeiro perfeito, né? Mas após a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo, antes de ir, ele disse: eu vou para o meu Pai, mas vos enviarei o Paráclito, o Consolador, o Espírito Santo, que vos guiará em toda a verdade. Então, quando Cristo ele traça o plano da salvação e ele sobe à direita do Pai, em Atos 2 acontece o Pentecoste e o Espírito Santo assume a responsabilidade da igreja em guiar a igreja em todas as verdades divinas, né? E aqui em 1 Coríntios capítulo 2, irmão, está escrito, né? Olha só: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Tá vendo aqui? Irmão, você não faz ideia do tanto de presente, de favor, de benefício, de bênção que Deus ele tem para conosco. Não só nesse plano terreno, irmão, mas também no vindouro, tá? No vindouro, né? Como ele diz aqui, que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, está expressando para nós que o céu que ele preparou para nos receber é algo indizível. É algo que a capacidade humana não consegue detectar. É algo que a capacidade humana não consegue ver, não consegue entender. É algo indizível. É algo que vai além da nossa compreensão humana. O local, o céu, né? A Santa Jerusalém, o local que Deus vai nos receber para que nós possamos passar a eternidade com Ele, é algo indizível. Mas existe muitas revelações, irmãos, que já vai começar a acontecer desde quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. No verso 10, ele diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Está vendo? É o Espírito Santo, irmão, que traz na mentalidade humana. É o Espírito Santo que revela as Escrituras. É Ele que mostra o plano da salvação. É Ele que revela o plano da redenção. É Ele que mostra o favor que Deus, irmão, deseja fazer, deseja realizar, deseja despejar sobre a humanidade, irmão.
É o Espírito Santo que revela os assuntos de Deus. Irmãos, eu conheço teólogos formados em bacharelado, em mestrado, em doutorado, que não compreendem as coisas de Deus, irmão. Essa semana eu vi alguns teólogos famosos na rede social pregando heresia, irmão, deturpando o evangelho, pregando um falso evangelho, uma linha totalmente corrompida, longe da simplicidade do cristianismo. Sabe por quê? Porque a letra mata, a letra confunde. Agora, a palavra de Deus, mais o Espírito Santo, aí sim nós passamos a entender o evangelho. E é isso que o Espírito Santo quer de cada um de nós. Ele quer que você entenda que existe um plano de salvação para a sua alma. Ele quer que você entenda que Deus, irmão, Ele presenteou a humanidade com esse plano de salvação. É o Espírito Santo, irmão, que revela os assuntos divinos no entendimento do homem. Então, toda vez que você for ler as Escrituras, toda vez que você vier para a igreja, toda vez que você for ouvir uma pregação, conversa com o Espírito Santo. Fala para ele, me ajuda a entender, me ajuda a compreender os assuntos divinos, porque é o Espírito Santo, irmão, que revela, que traz essas informações preciosas do reino de Deus, irmão, na nossa mente, no nosso entendimento, né? Ele faz uma comparação no verso 11, e eu gostaria que nós entendêssemos essa comparação. Ele diz assim, ó: porque qual homem sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Deixa eu dizer uma coisa séria. Você conhece você? Muito pouco, viu? Você sabia que você conhece você só um pouco? Você sabe algumas características que existem em você. Você conhece um pouco o seu espírito, o seu caráter, a sua personalidade, porque o seu espírito revela para você uma porção de quem é você, né? E o Espírito de Deus, irmão, que é o próprio Deus, ele revela as coisas de Deus. Ele traz as informações para nós a respeito de Deus. Ele é que revela Deus. Nós conhecemos só um pouquinho, irmão, tá? Mas o nosso espírito revela quem somos nós. E mediante a pregação, mediante o ensino, mediante as informações bíblicas, mediante a revelação do Espírito Santo, você consegue detectar quem é você por dentro. Você consegue enxergar as falhas que há no seu caráter, as falhas que há na sua personalidade, as mentirinhas e as falhas que há no defeito do seu viver, tá? Porque mediante a revelação do Espírito Santo, irmão, nós conseguimos enxergar tantas imperfeições em nós, irmão. Existe um pregador das antigas que ele diz assim, ó: estudando as Escrituras, eu enxerguei muitas falhas, todas em mim, tá? Porque a Bíblia revela detalhadamente a nossa condição humana. Mediante a revelação, mediante a pregação, mediante a palavra de Deus, você passa a enxergar coisas em você, irmão. Qual é o objetivo disso? Chegar à conclusão do estado do ser humano que você é, para que você reconheça a necessidade de uma transformação interna. Se você não enxergar o seu estado humano, a sua miséria, o seu pecado, se você não enxergar quem é você, revelado pelo Espírito do Senhor, você não vai reconhecer a necessidade que tem de transformação, de mudança, de uma entrega. É por isso que ele faz essa comparação.
O espírito do homem conhece um pouquinho o homem por dentro. Agora o espírito de Deus conhece Deus. E as informações extraídas das Escrituras, ela revela você por dentro, tá? Ela revela seus pensamentos, ela revela suas intenções, os seus planos, os seus projetos. Ela coloca você diante de um grande espelho e mostra para você, tá vendo quem é você? Você não pode continuar sendo quem é você. Aí entra o que? O presente de Deus, o favor de Deus, né? A graça de Deus, né? Que quer transformar a vida do homem. Né? Deus, ele aceita, irmão, o mais miserável pecador, como eu sempre digo. Mas ele aceita com a intenção de revelar o estado interno do homem e mostrar para ele a necessidade de uma transformação. Jesus, ele é especialista em mudar a história de vida, tá? Então, continuando aqui, ó, no verso 12, olha só que interessante. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Tá vendo aqui, ó? A gente tem que deixar uma coisa bem clara para nós. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós não recebemos o Espírito do mundo. Tá? Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o que? O Espírito que provém de Deus. Então, no momento que você entrega a sua vida a Jesus, nós já estudamos aqui pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, a gente sabe disso aí. No momento que você entrega a vida a Jesus, o Espírito de Deus, ele sela você. No momento que o seu nome é escrito no livro da vida, você passa a ser filho, e o Espírito Santo, ele sela você, ele coloca o penhor em você. Esse mesmo Espírito que agora selou você, que não é o Espírito do mundo, tá? Qual é a intenção dele? Trazer para dentro de cada um de vocês todas as intenções divinas, a mentalidade divina, o conhecimento divino, o plano divino, o reino de Deus. O Espírito do Senhor, ele vai entrar na tua vida, vai assumir um compromisso com você, vai adotar você como filho, você vai ser filho de Deus. Só que agora o objetivo dele é revelar Deus no seu entendimento. Estou falando de um Deus de letra maiúscula. Eu estou falando de um Deus criador do sol, das estrelas, da lua, do mar. Eu estou falando do Deus original, o Deus eterno. É esse Deus que o Espírito que provém de Deus, ele vai revelar no seu entendimento. Ele quer que você conheça um Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos vivos. É essa revelação, irmão, que nós temos que tomar posse. É esse Deus que nós temos que desejar. É esse Deus que nós temos que ansiar por Ele. É esse Deus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, que nós temos que ardentemente buscá-lo para nos conservar dentro do plano da salvação, para que quando nós saímos dessa terra, nós vamos para junto dele, para o reino do céu, para a Santa Jerusalém, que ele tem preparado para cada um de nós. Então você não recebeu o Espírito do mundo, você recebeu o Espírito que provém de Deus. Esse Espírito que provém de Deus, ele é poder, ele é o próprio Deus habitando em você. Tem que haver mudança, tem que haver transformação, tem que haver graça abundante sobre a sua vida, irmão. A mesma graça que estava em Cristo Jesus, e ele suportou toda aquela diversidade da cruz, é a mesma graça, é o mesmo poder, é o mesmo Espírito que opera em nós, dando capacidade, força, para a gente poder vencer os obstáculos, os desafios, tudo aquilo que vier pela frente como adversidade. Nós temos esse Espírito, irmão. Não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer
o que nos é dado gratuitamente por Deus. Está vendo? A partir do momento que esse Espírito Santo, ele sela você, que o seu nome é escrito no livro da vida, ele já começa a revelar, olha, quanta coisa de graça que Deus tem, quanto favor, quanto benefício que Deus tem para cada um de nós que é recebido como filho. Existe tantos benefícios, tantos presentes que Deus quer dar para você. Toma posse desses presentes. O primeiro presente é o maior de todos, é a salvação, meu irmão. É a salvação lá em Lucas capítulo 10, verso 19, quando ele está tratando de Zaqueu, ele fala: eu vim para salvar o que estava perdido. O primeiro presente que é gratuitamente oferecido é a salvação. Você sabe o que significa salvação no grego? Dar saúde. Ele quer dar saúde para o seu espírito, para a sua alma, para o seu corpo, para a sua mente. É o primeiro presente. O segundo presente, irmão, a gente vê lá em Romanos capítulo 8, verso 14 a 16, ele adota você como filho. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha que presente, irmão, né? Então, quando o Espírito Santo ele sela para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Então, a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, você já recebe a salvação, você já passa a ser filho, tudo é de graça. A salvação não é pelas obras, não é por méritos pessoais, é de graça. Deus fez esse favor para a humanidade. Você tem direito à salvação, você tem direito ao perdão, você tem direito à reconciliação, você tem direito a entrar para dentro do reino, para dentro da família de Deus, irmão. Outro presente também é a proteção divina, irmão, né? Vamos ler aonde Deus fala sobre proteção divina. Abre comigo em Jeremias, lá em Jeremias, só para você ver, Jeremias capítulo 15, olha só, irmão, nós que somos filhos de Deus, nós andamos sob proteção divina, né? Lá em Jeremias capítulo 15, verso 20, está escrito assim, ó. Jeremias estava enfrentando uma grande batalha, né? Uma grande adversidade contra os falsos profetas lá. Ele estava numa luta contra gente forte, né? E Jeremias 15, 20, Deus fala para ele assim, ó: eu te porei contra esse povo como forte muro de bronze. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar e te livrar deles, diz o Senhor. E arrebatar-te-ei das mãos do maligno e livrar-te-ei das mãos dos fortes. Olha aí, irmão, que Deus maravilhoso, né? Ele salva a sua alma. Ele adota você como filho. Seu nome é posto no livro da vida. Você anda sob proteção divina. Irmão, a partir do momento que ele assume um compromisso com você, ele derrama sobre o entendimento, através do poder do Espírito Santo, conselhos e orientações preciosas para você poder vencer na vida. Abra comigo Isaías capítulo 11. Vou mostrar para você um pouquinho desse Espírito poderoso que está na sua vida. Isaías capítulo 11, no verso 2 está escrito, olha: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o de temor do Senhor. Está vendo, irmão? O Espírito que você recebeu não é o Espírito do mundo, é o Espírito que provém de Deus.
tá? É Ele que está na sua vida, te instruindo, te dando sabedoria, te dando conselho, fortalecendo você, ajudando você a enfrentar as batalhas do dia a dia, né? Quanto presente, ó, a salvação, Ele adota você como filho, você anda sob proteção divina, acontece tantos conselhos e orientações, né? Acontece também a reconstrução da sua vida, irmão, porque a maioria das pessoas que vêm para Cristo, elas vêm com a vida arrebentada. No meu caso, por exemplo, eu vim arrebentado, né? E lá em 2 Coríntios 5,17 está escrito: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, se faz novo, né? Então, quando o Espírito Santo ele assume uma responsabilidade, ele sela você, ele começa a trazer todas essas informações do céu, da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus Cristo. Ele começa a mostrar para você, ele começa a revelar no seu espírito, irmão, olha, agora você é uma pessoa salva, você é filho de Deus, você anda sobre sabedoria de Deus, você anda sobre a proteção divina, eu vou reconstruir sua vida, né? E ele ajuda você, irmão, ele te dá poder para vencer. Em João capítulo 1, verso 12, né? A todos quanto me aceitaram, dei-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então esse Espírito, ele abastece você de poder para vencer a adversidade, o pecado, a natureza adâmica, a corrupção do mundo. Então nós temos, irmão, esse privilégio, né? Ele também te dá a vida eterna, né? Lá em João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Espírito Santo, ele sela você, e você passa a ter uma vida eterna junto com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dando continuidade, irmão, lá em 1 Coríntios capítulo 9, né, existe mais algumas coisas interessantes que eu gostaria de trazer de informações para nós, né? Nós lemos o verso 12, né? Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Irmão, se você for percorrer as Escrituras, você vai ver que existe muita coisa de graça para a igreja, tá? Graça, irmão, significa favor não merecido, tá? Nós não merecíamos a salvação, nós não merecemos essa presença de Deus, nós não merecemos ser parte da família de Deus, é pela graça, é um favor que nós não... Mas existe tanta coisa que Deus deseja nos abençoar, nos beneficiar, nos proteger, nos guardar, nos guiar como filho dele, tá? Então nós temos esse Deus poderoso, tá? Como um grande guardião, um grande protetor, que 24 horas por dia ele protege, guarda, guia e peleja pelos seus filhos. Você está do lado do mais forte, você está do lado mais poderoso. No verso 13 está escrito assim, ó: as quais também falamos, não com palavra de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina. Tá vendo aqui, ó? Todo ensinamento, toda pregação, escola bíblica, tá? Nós temos que entender uma coisa: é homem que está aqui? Sim, é um homem que está aqui, mas não é filosofia humana, não é interpretação humana, tá? Não é vontade humana, não é expressão humana, é o Espírito do Senhor comprometido com o ensinamento das Escrituras Sagradas. Então, quando alguém estiver ensinando a verdadeira palavra de Deus do jeito que ela é, entenda: Deus está falando comigo, o Espírito Santo está me instruindo.
está me dando orientações, conselho. Tira o homem de cena e entenda que é o Espírito Santo, irmão, que ensina as coisas espirituais. E é interessante que ele diz assim, no verso 13, aos quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com o que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Como entender isso aqui? Irmão, de acordo com o que você vai aprendendo a Bíblia Sagrada, no sentido de revelar aquilo que é espiritual, né? A pessoa de Deus, a pessoa de Jesus, a pessoa do Espírito Santo, o plano da salvação, o reino invisível, a respeito dos anjos, dos querubins, serafins, arcanjos, de acordo com que o mundo espiritual, os assuntos espirituais, vai sendo ensinado, naturalmente aquilo que é espiritual vai se revelando no seu entendimento, e você começa com a sua mente, com o seu espírito, sair da terra e enxergar o espiritual que a Bíblia diz que é espiritual. Vocês estão entendendo, irmão? Então os assuntos espirituais se ensinam espiritualmente pelo Espírito Santo. Tem pessoas que enxergam a letra, a história, mas não conseguem transportar-se para uma realidade invisível, que é o reino de Deus, porém real, invisível, porém real. Então tem pessoas que estão na superfície, eles estão na letra, eles estão apenas na história, eles entendem a história, eles conhecem a história, mas eles não entram para dentro do portal ao qual cada texto bíblico transporta o homem para ver o invisível, para ver a existência de um Deus, a existência de um Cristo ressurreto, ou a existência do próprio Espírito invisível, porém real. É por isso que os assuntos espirituais, como ele diz aqui, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então eu ensino o mundo espiritual, e de acordo com o que eu vou ensinando, inspirado pelo Espírito de Deus, o que é espiritual vai se revelando em seu entendimento, e você vai enxergando o que está sendo ensinado, de acordo com o que Deus quer que você entenda e veja. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. No verso 14, ele diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Escuta uma coisa que eu vou dizer. O caminho que você está é totalmente contrário ao curso do mundo. O caminho que você está, não espere ser compreendido pelos seus filhos, que ainda não são crentes. Não espere ser compreendido no trabalho. Eles não vão entender porque você está aqui dentro. Eles não vão entender a sua fé. Eles não, o homem natural, o gentil, o ímpio, os pagãos, eles não vão entender o nosso amor por Cristo, eles não vão entender o sentido de amar, o sentido de perdoar, o sentido de reconciliar. O homem natural, o ímpio, o pagão não vai entender. Nós somos peregrinos em terra estranha, nós somos cidadãos do céu, nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo, e nós temos que compreender que o mundo não vai nos entender. O mundo vai chamar nós de louco, o mundo vai chamar nós de fanático. Claro que existe alguns fanáticos aí, né? Você sabe o que significa a palavra fanático? Desequilíbrio religioso. Não é o nosso caso, não é o nosso caso, mas o mundo, o homem natural não vai entender. Às vezes as pessoas entram na loja que eu estou trabalhando e eu estou no balcão lendo Bíblia. Eu estou lá dentro, às vezes, orando. Ontem eu estava lá, um rapaz entrou lá dentro: pastor, pelo amor de Deus, ora para mim, pastor. Minha mãe ficou na entrada, eu fui lá no fundo, botei a mão na cabeça dele, orei. Se entra um freguês lá, olha, ele está orando. É igreja ou é comércio? Que negócio que é esse?
O mundo não entende a nossa fé, a nossa expressão bíblica, a nossa investida no reino, a nossa busca pelas almas. O homem natural, ele não entende as coisas de Deus. O vento assopra onde quer. Entenda isso, não espere tapete vermelho, não espere aplausos, não espere elogio do vizinho, nem dos seus parentes, não espere nada disso do mundo. Porque a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque lhe parece loucura. Está escrito, irmão, não é filosofia humana. Para eles parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Somente outro cristão vai te entender. Somente alguém que conhece Cristo vai entender a sua fé, vai entender a sua entrega, vai entender o seu compromisso, vai entender o porquê que você é dizimista, o porquê que você oferta, o porquê que você contribui, o porquê que você soma com a igreja, porquê que você está aqui. Somente quem é cristão, irmão, só quem é de Deus vai conseguir entender a nossa fé. Ainda tem crente, irmãos, aí dentro da igreja que não entende nós, chama nós de louco, pela nossa postura, né? Mas, irmãos, mas o que é espiritual, olha o verso 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem hora que Deus vai te dar uma direção, Ele vai te dar um conselho, Ele vai te dar uma orientação, que é entre Ele e você. É entre Ele e você. As pessoas não vão entender, como eu já acabei de falar. Não desabafe assuntos espirituais com ímpio. Não vai falar com as pessoas do mundo, muitas vezes, a direção que Deus está te dando, porque muitos não vão te entender. Mas aquele que é espiritual, ele consegue discernir bem. Eu sei o que Deus está falando comigo, eu sei aonde eu tenho que mudar, eu sei a decisão que eu tenho que tomar, eu sei a posição que eu tenho que tomar, eu sei aonde que eu tenho que ir. Porque aquele que é espiritual, ele ouve a Deus. A Bíblia diz, Jesus falou, aqueles que são meus ouvem a minha voz. Aqueles que são meu ouvem a minha voz. Aqueles que são meu ouvem a minha voz e elas me seguem e ninguém as arrebatará da minha mão. Louvado seja o nome do Senhor. Para concluir no verso 16, porque quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Quem que conhece a mente do Senhor? Quem que conhece o próprio Deus? O Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que vai nos instruir. É Ele que vai revelar as Escrituras em nosso entendimento. Procura dobrar o seu joelho. Espírito Santo, me ajude a entender, me ajude a enxergar o caminho, me ajude a tomar essa decisão. Espírito Santo, me ajude a conhecer Jesus, me ajude a se entregar, a se render. O Espírito do Senhor, Ele quer fazer parte da sua vida, Ele quer guiá-lo. Às vezes nós temos o Espírito, mas queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira, segundo as nossas filosofias humanas. Não funciona. Tem que ser do jeito de Deus, da maneira de Deus. Ele é que vai instruir a mente de Cristo em nós. Ele que vai te ensinar o caminho da vitória, o caminho do progresso, o caminho da verdadeira prosperidade, que é produzir um excelente resultado, irmãos. Então, no verso 16, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Está vendo? Desde que o Espírito Santo selou a sua vida, Ele tem lutado para mostrar as verdades divinas para você.
Ele tem lutado para afastar você de algumas questões. Ele tem lutado para mostrar para você que você não recebeu o Espírito do mundo. O Espírito Santo, ele tem lutado por cada um de nós para nos levar para perto de Deus, para perto daquilo que é santo, daquilo que é divino, daquilo que é bom, daquilo que é agradável ao Pai. O Espírito Santo, ele tem lutado, tentado convencer a sua mente sobre a obediência, sobre as práticas que Deus deseja para você. Sabe por quê que ele tem tentado levar muitos à obediência? Porque muitos, irmão, ele fala, ele mostra, ele trabalha, mas muitos dizem para o Espírito Santo: não, eu não quero obedecer, eu não quero entrar por esse caminho, do meu jeito é melhor. Não resista ao Espírito Santo, não resista às verdades divinas, seja flexível a ele, obedeça a voz de Deus, deixa o Espírito Santo guiar a sua vida. Ele vai desenroscar você, ele vai ajudar você, ele vai te dar sabedoria, conhecimento, estratégia. Ele vai fazer uma linda obra na vida de cada um de vocês. Lembre-se, o Espírito Santo é o único que pode interpretar no seu espírito os assuntos divinos. Sem o Espírito Santo, você não é salvo. Sem o Espírito Santo, você não entende nenhuma vírgula e nenhum ponto das Escrituras. Sem o Espírito Santo, você não vê o invisível. Sem o Espírito Santo, você não conhece Jesus. Sem o Espírito Santo, você vai ficar empacado dentro do plano da morte. Não é isso que Deus quer para cada um de vocês. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar passando agora para a Santa Ceia, e eu gostaria de chamar aqui para ajudar a servir a Santa Ceia a irmã Rose e o irmão Augusto, e gostaria que